Bem-vindo, amigos da Oficina Brasil. Eu sou Rômulo Galvão. A gente está aqui hoje, André, no segundo temporada do nosso podcast, hein? Segunda temporada, que bom, né? Muito feliz de estar aqui, estar contigo, da gente estar trocando essa. André, a gente tem encontrado aqui grandes nomes, né, da indústria nacional aí, com foco na reposição automotiva. Pô, e tem cada história, né? E quando a gente estava pensando lá dentro de casa, que a gente encontra com essas pessoas e vê essas histórias acontecendo, por que não contar para o amigo reparador quem está por trás e dar a oportunidade desse pessoal contar também essas histórias, não é não? É isso aí. O nosso mercado é feito de história, é feito de superação, né? E a gente busca esses parceiros, a turma que está fazendo acontecer, para vir aqui contar um pouquinho. E aí, com quem a gente vai estar hoje aqui? Ô, André, a gente tem convidados aqui especialíssimos que estão com a gente, são parceirões da Oficina Brasil. A gente está com o Johnny e o Daniel aqui da Indisa. Bem-vindo, pessoal. Obrigado de estar aqui com a gente hoje. Prazer. E assim, né, pessoal? A gente trazendo esses nomes, né, que estão no nosso mercado, é muito bacana de entender porque tem muita iniciativa com o reparador, tem muita coisa acontecendo e eles vão ter a oportunidade de contar aqui. Mas antes, André, é muito legal entender a trajetória de quem veio, que chegou até aqui, né? Sim. Então, pô, gente, se conseguirem aí trazer um pouquinho pra gente da trajetória, a origem, de onde vocês vieram, né? O que vocês fizeram até chegar até aqui hoje? Maravilha. Posso começar? Vai lá, Johnny. Primeiro eu queria agradecer, é uma oportunidade maravilhosa. Eu acho que a gente teve em alguns podcasts, mas esse é especial, porque a gente está falando com o reparador automotivo, com quem toma a decisão, nosso principal cliente. Eu acho que todo o trabalho que a gente faz na empresa é sempre, no final do dia, acabando pensando no serviço, como ele vai receber esse material, como é que a gente vai tratar. Então, para nós, assim, é gratificante, queria agradecer. É um prazer estar aqui e falar para todos os reparadores do Brasil. Bom, eu sou o Johnny, sou responsável pela operação da Indisa. Indisa é uma indústria nacional que está aí há mais de 70 anos, precisamente 74 anos no mercado, faço parte da terceira geração. Quer dizer, a empresa foi fundada pelo meu avô na década de 50 e foi, obviamente, para o meu pai, sucedida para o meu pai e assim por diante para mim. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu já comecei a trabalhar. Com 17, acabei me estabilizando e trabalhando em definitivo. Não tive muita opção, né? Meu pai falou, tem duas opções, ou você trabalha fora ou você trabalha na empresa, mas eu não vou sustentar vagabundo, né? Então, ele foi bem direto, aquele tato e sutileza do italiano, né? E acho que para mim foi um grande aprendizado e tem uma jornada incrível, mas basicamente é isso. E hoje eu sou responsável pela operação, tenho meu irmão do meu lado junto comigo, meu pai trabalhou bastante tempo, da família somos nós dois, mas hoje é uma empresa que tem governança, tem estrutura, a gente vai falar ao longo do tempo aqui. Mas a minha história, no final das contas, é monoexperiência. Eu só trabalhei na Indisa, então o pouco que eu conheço de mercado foi vivendo e respirando e transpirando aquilo lá. Que legal, e vai ser muito bom a gente conhecer um pouquinho mais da história, né? Sem dúvida, nesses 75 anos aí, praticamente, né? Muita superação, muitos desafios, né? E negócios familiares, assim como as oficinas no Brasil, né? Então, acho que conversa muito com a história dos mecânicos, né? Com a história de superação que eles vivem. E vai ser muito legal saber o que está por trás desses 75 anos de história, né? Que tá sempre lá dentro da oficina, lá, a turma abrindo a caixinha e conhecer mais disso, conhecer mais, né, do que está por trás ali, vai ser ótimo para a turma. Obrigado por estar aí, Johnny. É o que eu agradeço, obrigado. No final as coisas se assemelham muito, né? A história, por exemplo, do reparador do mecânico, ela é muito parecida, porque acaba sendo de pai para filho, ele está lá no dia a dia, aprende com o conhecimento do pai, é muito olho no olho. Acho que essa experiência é uma experiência única, no final das contas, para a questão familiar, né? Eu acho que isso, eu tenho certeza que vários reparadores aqui, sem dúvida nenhuma, têm um orgulho enorme da história do pai, do vô e o que eles estão deixando e o legado que eles estão deixando para os filhos. É isso aí. E essa relação de sucessão, né? Tem que trazer a turma, tem que começar cedo. Né? Porra, eu comecei cedinho, meu filho vai começar também, né? Minha vida não foi fácil, a dele não vai ser, né? Então é legal. Mas isso estimula. Tem um lado, obviamente, tem um lado de desafiador, né? Mas, por outro lado, é muito positivo. Eu acho que a história do mecânico passando para o filho, do pai para o filho, do filho para o filho, eu acho que essa sucessão é um negócio que faz a mágica acontecer. Sem dúvida. É muito bacana. É muito semelhante ao que a gente vive. Muito bom. Mas deixa eu trazer para o papo aqui, André, o Daniel. O Daniel também está aqui, diretor da isso Indisa. Aqui eu acho que são muitos anos no mercado de reparação automotiva. Acho que vai agregar muito aqui para o papo, né, Daniel? Se apresenta aí, cara. Não são tantos anos assim, um pouco diferente da história, mas não tão diferente do Johnny aqui.
Mas os cabelos brancos não mentem, né? Um pouquinho, 20 anos mais ou menos de mercado, uma boa parte dedicado muito aos originais, né? Às montadoras. Mas quando, há 8 anos atrás, recebi o presente de estar junto a esse mercado de reposição automotiva, a conhecer um pouco dos reparadores, a distribuição das fábricas. E de lá para cá venho aí aprendendo e ajudando, né, estrategicamente, muito mais focado na parte estratégica da operação, a estar tracionando aí junto hoje com a Indisa, né? 3 anos já quase com a Indisa, muito feliz. A gente vem aí aprendendo bastante. Então, assim, de novo, muito obrigado aí, Rômulo, André, pela oportunidade. Acho que estar aqui falando com o reparador e com o público de vocês é importante para a gente. A Indisa acho que tem bastante história, bastante coisa interessante para estar ajudando aí no final das contas, ajudar a ser feliz, né? Ajudar na vida de todos nós aqui. E é legal isso, né, Rômulo, né, o Daniel aí com experiência em várias indústrias multinacionais, agora uma empresa nacional super relevante, né? E de misturar, né? Acho que essa mistura é muito interessante, isso traz inovação para o nosso mercado, né? Vai ser muito bom esse papo aí. Muito bom mesmo e assim, né? A cada podcast é uma história, né? E é uma jornada diferente, né? Eu gosto muito de trazer também um pouquinho do que vocês estudaram, o que foi essa base que solidificou vocês para estar aqui hoje, assim, né? Tipo, para amigo reparador entender um pouquinho, né? Que veio ali antes, que incentivou vocês, né? O Johnny já trouxe um pouco da história familiar, né? Mas é legal também saber o que teve de fundação ali de educação, né? Bacana. Na verdade é o seguinte, como eu disse, eu não tive muita opção, né? Não foi... Se vocês me perguntarem se eu sou um apaixonado por carros, eu tô aprendendo a gostar agora. Essa é a verdade, assim. Depois de muitos anos, eu sou apaixonado por peças, né? Então, na verdade, obviamente, eu comecei estudando, vivi a vida inteira na escola, graças a Deus tive todas as condições possíveis para poder estudar, e depois dali para frente... eu sempre tentei ser atleta, né? Muitas pessoas não sabem, mas eu tentei com esse físico ridículo aqui, mas eu tentei ser jogador de basquete. Muito diferente de várias pessoas que queriam ser jogador de futebol. Na verdade, minha intenção, sempre sonhei em ser jogador de basquete, sempre fui apaixonado pelo esporte. E eu acho que o esporte muda a vida das pessoas, né? Ela sobe o sarrafo, ela te ensina a ter disciplina, a respeitar, a dividir, a ter humildade, a reconhecer, a ter autoconhecimento. Então, assim, tudo isso é uma combinação. Eu brinco que eu tenho 3 filhos hoje e eu acho que o grande incentivo que eu dou, e eu acho que esse é o incentivo, talvez um dos incentivos grandes, mais importantes que eu tenho, é a importância que o esporte gera no futuro da vida de uma pessoa, de uma criança, quando ela se torna adulta, né? Então, aprender a ter resiliência, a resolver uns problemas, a ter jogo de cintura, a ser político na hora de você ter que negociar dentro da quadra e como você se posicionar, ao aspecto da liderança. Então, o esporte me moldou. Essa é a verdade. Eu treinei para ser o melhor, obviamente não fui, senão não estava aqui conversando com vocês. Eu estava jogando basquete, já não mais, né? Se bem que ainda tem pessoas da nossa idade, por incrível que pareça, inclusive Marcelinho Huertas, que é grande amigo meu, foi capitão da seleção brasileira durante 20 anos. E ele está com 44 anos, o maior assistente da história da Euroliga, da CB, jogou na NBA com o Kobe Bryant, então tem um monte de história. Como eu disse, treinei para ser o melhor, não fui. Então, acho que o esporte, no final das contas, eu brinco que o esporte salvou minha vida, né? Então, eu comecei a jogar com 8 e parei com 17 exatamente. Quando eu parei, eu ganhava para jogar, meu pai falou, olha, não vou sustentar vagabundo, você decide o que você quer fazer. Eu já estava entrando na faculdade. E aí, como eu brinco, foi a monoexperiência. Eu fui para a fábrica. Obviamente que eu não assumi área nenhuma. Eu comecei no chão de fábrica, comecei separando peça. Na verdade, dentro do almoxarifado, eu separava inserto para as máquinas. Ou seja, eram as ferramentas que iam para operar as máquinas, né? Depois das máquinas, eu saí, fui para o estoque de produto acabado. Fiquei no estoque durante um bom tempo. Fui para a fábrica, ajudei a montar a peça. Da fábrica, eu já estava... falando, bom, para onde ele vai me mandar agora, né? Aí, como eu não sou formado em engenharia, não estudei para isso, eu sou formado em administração, eu falei, bom, eu gosto de falar, dá para perceber, né? Eu gosto de falar, de comunicar, estar com as pessoas e tal. E aí ele falou, não, você vai pro saque. Eu falei, pro saque? Você vai para garantia. Bom, imagina, né? 17 anos para 18 anos, já tá com 18 anos, comecei a apanhar... natural, né? Você não sabia lidar. Qual era a dúvida dessa peça, aplicação? A gente não sabia nem dizer. Não conhecia as peças, né? Então, isso foi um grande aprendizado para me reconhecer, entender o que eu gostava de fazer, me apaixonar pela indústria, me apaixonar pela fábrica, pelas pessoas que estavam ao meu redor, né? E aí mudar de jogo, né? Sair do basquete e ir para o mercado de autopeças, né? E é assim que é a minha transição.
ela não é aquela coisa de história maravilhosa, tal, mas é uma história que, aos trancos e barrancos, eu fui entendendo o que eu sabia fazer e como eu podia contribuir nessa visão aí geral da operação. E aí eu fiquei muito tempo nessa questão, dando suporte para o time de vendas, ajudando os vendedores, tal, até uma hora que eu falei, não, é o que eu gosto mesmo e vamos trilhar a carreira para isso. Aí eu fiquei durante muito tempo na área comercial. Que legal. Muito que legal. bom, hein? E Daniel, e você? Por que área você passou, né? Quais foram os desafios aí dessa história? Uma boa pergunta, né? Eu acho que na minha época, pelo menos, era muito mais tradicional de se escolher, né? Vinha uma inspiração do pai, eu via que a questão de escola. No meu caso, fiz engenharia, muito inspirado no meu pai também. Meu pai trabalhava já em multinacionais, muito na área, focado na área de produção. E aí fiz engenharia mecatrônica e tudo mais, e como eu falei, da pergunta ser muito boa, né? Porque hoje deve ser uma dificuldade tremenda para a gente ajudar os nossos filhos. Naquela época já era meio tradição, né? Do que fazer, faculdade, escolhe uma e pau na máquina. Hoje, imagina os reparadores ou todos nós aqui com esse desafio dessa vida muito louca, o que escolher, né? E diferente um pouco do meu pai, depois que eu fiz engenharia, eu já transitei mais nessa questão estratégica e comercial. Meu pai sempre foi na área de produção. E na primeira oportunidade que eu tive, muito na área técnica, normalmente, na primeira fase, né, como engenheiro de aplicação. Engenheiro de aplicação te dá muito suporte para a hora que você chegar na área comercial, você saber discutir e trazer a solução para o mercado. Isso me inspira hoje, né? Eu acho que hoje a área comercial, quanto mais técnica ela for baseada, o conteúdo técnico, saber exatamente passar para o reparador ou para o mercado o porquê, tecnicamente, das peças, principalmente, e ajuda demais, né? Sim. E aí foi muito mais focado nessa parte estratégica comercial, depois de faculdade, engenharia, administração, MBA, marketing. Mas no final a gente aprende com a vida. A gente aprende com a vida, com os amigos. O Johnny falou um pouco de esporte também, acho que é muito importante. E esse equilíbrio, né? Um pouco de tudo, um pouco da convivência, um pouco de se desafiar, sempre desafiar de maneira positiva, né? Não de maneira sofrida. Eu acho que é que vai nos formando e acho que é um pouco do que eu tenho hoje de aprendizado para trabalhar com desenvolver meus filhos também. Legal. Você viu, né, Romo, as histórias aí? Essa questão de, cara, passou por várias áreas, por, né, entender o desafio ali de atender, de ferramenta para produção, né? Essa vivência na prática do nosso setor, né? Muito do que a gente vê, né? E muito do que a gente vê dessa conexão genuína ali com o mecânico, né? De ter vivido ali próximo dele, né? Ter vivido situações que ele passa no dia a dia. Muito legal aí pelas histórias. E aí vamos perguntar um pouquinho da Indisa? Sim, então. Eu acho que agora seria interessante, né? Para o amigo reparador, a Indisa tem aí mais de 70 anos, a gente já falou, né? Mas vale lembrar ele, o que é a Indisa? Qual o tamanho da Indisa? O que a Indisa está ajudando o reparador, né? Dá um overview pra gente, Johnny. É uma maravilha. Do que a Indisa aí tá. Eu vou falar um pouco do que é a Indisa e o Dani pode falar mais a respeito de todas as ações que a gente tem estruturada de trade market, de promotoria junto ao reparador, de treinamento, com Oficina Brasil, com a questão do Conecta, com tudo isso que a gente tem para falar. Só para dar uns números grandes, mais ou menos, para entenderem, como a gente falou, a Indisa é uma empresa de 75 anos, hoje ela é uma empresa profissionalizada, tem governança, tem conselho, né? A gente tem uma estrutura de diretoria, tem mais ou menos quase 600 colaboradores, a gente tem um CD separado da fábrica, quer dizer, a fábrica está num espaço de 100 mil metros dentro do sítio industrial de Campinas, a gente tem um CD separado, tem uma operação na Argentina, né? Então, assim, ela é uma empresa hoje consolidada, né? E, basicamente, esses são os grandes números. A gente tem... É importante dizer sobre quais são as linhas de produto, o que a gente faz, né? Então, claro. Hoje, muita gente fala assim, poxa, a Indisa é bomba d'água. Olha, gente, pessoal, a Indisa ela não é bomba d'água, a Indisa tem 70 a mais de quase 40, 70, quase 35 anos, a gente não é só bomba d'água, mas pra vocês entenderem, a Indisa ela atua em 3 grandes mercados potenciais, então a gente tá desde o mercado automotivo, obviamente, leve, pesado e agrícola. Quer dizer, então a gente passa e permeia por todas essas áreas, a gente tem até aplicação marítima em alguns casos. A gente tem mais de 28 linhas de produto, quer dizer, a bomba d'água ela faz parte de um pacote dessa linha de produto. Na verdade, nós estamos falando de mais 500 SKUs. Então, são várias linhas voltadas para nichos específicos. Então, a gente tem a linha de motor, tudo que você pode imaginar de cima, da parte de cima do motor. Então, aí o Daniel pode falar melhor, mais balancinho, tucho, bomba de óleo, eixo de comando, lançamentos, a gente vai falar sobre os lançamentos, virabrequim, cabeçote. Então tem bastante coisa, parafuso de cabeçote, tem muita coisa voltada para a linha de motor e é kit de distribuição de corrente. Então são produtos que a gente atua de uma maneira muito forte e a gente está há muitos anos trabalhando nisso. A nossa estrutura, a nossa fábrica de bomba de óleo é uma fábrica hoje de altíssima
tecnologia, quer dizer, você tem toda uma estrutura automatizada, centros high speed. É muito bacana depois, se vocês tiverem a oportunidade de visitar e ver o vídeo, para vocês terem uma ideia de dimensão do que a gente está fazendo, as questões de garantia de processo, de qualidade, tudo isso. E aí, além da linha de motor, a gente tem toda a linha de sistema de arrefecimento, que é uma linha também super importante, que também aí a bomba d'água permeia essa linha, né? Então você tem a linha de arrefecimento, então a gente tem tensionador, bomba d'água, kit correia e tal, então mais uma parte de produtos que estão nessa mesma linha de arrefecimento. E aí a gente tem uma linha de hidráulicos, que na verdade a Indisa, para quem não sabe, desde a década de 90, desde 97 para 98, a gente fez uma joint venture com uma multinacional alemã muito grande, para fabricar as bombas de direção de engrenagem para a linha de tratores. Então, assim, o pessoal fala assim, poxa, a Indisa foi se aventurar nessa linha. Não, pessoal, na verdade não. Desde 1999 que a gente fabrica peças para hidráulicos. Então, toda a parte do hidráulico do trator, a Indisa fez desde as válvulas emissionais, pistão, tudo que era da bomba do levante do trator, toda a parte hidráulica, até as bombas de engrenagem de direção hidráulica. E aí é onde a gente começa a permear um caminho, isso na década de 90, e é onde a gente tem esse nicho voltado para os sistemas hidráulicos. Então a gente tem a linha de caixa de direção, mecânica, hidráulica, elétrica, a gente tem a linha de bombas de direção, né, que são as bombas que a gente são conhecidas como steering pumps, a gente tem a linha de reservatórios. Então, assim, é muito nichado, hidráulico, arrefecimento e motor. E aí a gente, nessa estrutura toda, são 28 linhas de produto. Além das 28 linhas de produto, a gente tem a estrutura comercial para vocês, reparadores, que é importante também saber, além de todo o canal de distribuição, toda a estrutura que a gente tem uma estrutura de trade market, de promotoria. Então a gente tem promotores em todos os estados do Brasil. Dentro do estado de São Paulo a gente tem 2 promotores, a gente tem key accounts, quer dizer, que são gerentes regionais que atendem as contas e que estão sempre em parceria e próximo dos clientes e fazendo essas visitações. Não só os promotores visitando as mecânicas e os reparadores, mas também estando próximo do varejo e direcionando o trabalho para esse canal. Além disso, além dessa estrutura, além dos key accounts, além dos promotores, além da nossa diretoria e da gerência, toda a parte de estrutura comercial, a gente tem os nossos parceiros, como Oficina Brasil. A gente tem 2 técnicos que fazem treinamentos individuais e particulares da Indisa de forma independente, como a gente também participa do Rota, que para nós é um motivo de grande orgulho, e a gente participar e estar junto da Oficina Brasil, aí também do evento do Conecta, a gente participa de vários eventos direcionados ao reparador. Falei bastante, eu vou dar um tempo para o meu amigo falar. Muito bom, muito bom. Aprendi bastante aqui da Indisa, já conheço bastante, mas foi rico. Complementar um pouco aqui, né? Então, baseado muito na visão e missão, né? No propósito da Indisa, a Indisa vem cada vez mais aprendendo, né? Nesse mundo de muita velocidade, né? Então, eu costumo dizer que muita coisa na vida é questão de equilíbrio, né? Então, aqui a gente une talvez um pouco da parceria aqui de causa e ordem, né? Então, uma hora a causa, outra a ordem para que a gente vá progredindo. Então, nessa questão muito de visão e missão da Indisa, que é servir o mercado de reposição automotiva, lógico, ela se baseia primeiro na definição das linhas de produto. Então, a gente estuda bem aonde a Indisa vai ser competente e vai ser eficiente, né? Para estar trazendo novidades, no final das contas, para ajudar o nosso amigo reparador a servir o seu cliente final, o dono do carro, ou a empresa que seja, né? A continuar conduzindo aí carro, ônibus, trator e tudo mais a rodar, né? Então, esse é o propósito principal. Então, dependendo disso, como eu falou, decidido isso, né? Todas as linhas de produto que a gente vai trabalhar, como a gente fazer com que os nossos produtos se permeiem toda a cadeia até chegar no reparador de maneira eficiente. Não é fácil. O Johnny citou aí várias iniciativas da Indisa, né? Desde iniciativas diretas como indiretas. Mas acho que esse é o grande propósito, né? Então sai aí, eu costumo falar que do menu, né? Do nosso portfólio de produtos, sempre muito bem estudado, porque estava até comentando hoje cedo, hoje o investimento é muito grande para se trabalhar em novos lançamentos, em novas linhas de produto. Não adianta você, o Johnny fala, né? Você ir de maneira sem muita confiança, muita coisa. Se for para ir, tem que ir de maneira verdadeira, de maneira completa, né? Então é muito investimento e um erro, diria assim, uma não eficiência em toda a distribuição de lançamento de linha de produto, ela causa um impacto muito grande dentro do negócio, né? Principalmente na questão de fluxo de caixa. Então é muito importante ser estudado. A Indisa não se aventura, por mais que são 28 e vai ter 35 e 40 linhas de produto, quanto a gente puder e ter a confiança de melhorar o nosso serviço, ajudar o amigo reparador a trabalhar junto ao seu cliente, a Indisa não vai parar. Esse é o caminho. E aí é iniciativa todo quanto ao lado aí de fazer o produto permear de maneira eficiente para chegar até na mão do reparador. O Brasil é muito grande,
É muita cultura, é muita coisa. Mas acho que é como eu falei, né? A Indisa vem aprendendo cada vez mais a trabalhar nesse caos e ordem, para que a gente continue progredindo e servindo, e o nosso propósito, que é ajudar aí o reparador a consertar caminhão, ônibus, trator e tudo mais. Carro, utilitário, van, picape. Ô, Daniel, e nesse... Você trouxe um pouco desse caos e ordem, né? Que o reparador vive também ali, né? Um grande desafio oficina. E vocês trouxeram um pouco essa magnitude da empresa, né? Do tamanho de portfólio, dessa inovação de canais, né? De equipe. Cara, o que é um fator-chave, Johnny, para, nesses 75 anos, o que é um DNA da Indisa que faz vocês chegarem onde chegaram, sabe? O que trouxeram vocês até aqui? Por que vocês estão sempre olhando para o que tem de melhor, né? Por que vocês estão buscando o melhor para a empresa, os melhores processos, tecnologias, pessoas? Da onde vem isso, assim? E como que você mantém isso aceso? Conta um pouquinho para a gente. Maravilha. Aí. Acho que essa pergunta ela vem a calhar muito com as questões de propósitos e valores, né? As empresas, no final das contas, são feitas de pessoas, né? E assim, é meio clichê dizer isso, mas no final das contas é a mais pura verdade, né? E isso funciona não só de uma maneira interna, a gente brinca quando a magia acontece, né? Mas isso ela também reverbera para fora, né? Isso faz chegar no coração do reparador, faz chegar na alma do varejista, do balconista. Então, de alguma forma ou de outra, quando você põe intensidade, amor, valor, caráter, honestidade, você consegue passar de uma maneira ou de outra. Óbvio que a gente erra, longe daqui da gente ser perfeito, a gente sabe de todos os problemas que a gente comete, a gente trabalha muito duro, a gente trabalha 14, 15 horas por dia para diminuir o máximo a possibilidade de erros, mas a gente está numa indústria de escala, né? Então, vocês imaginam o tamanho que a gente está falando de magnitude de cada uma das linhas, né? Então, você pega imagina que a gente está falando de um portfólio de mais de 3 mil itens, e aí quando você pega uma linha que são 500 SKUs, mais de 3 mil SKUs, você pega uma linha que tem 500 SKUs e numa escala de 300, 400 mil peças, esse número, ele acaba tendo um impacto muito grande, né? Por isso que é muito difícil de você criar padronização, escala, garantir qualidade, processo, mas isso tudo é uma curva de aprendizado, né? E aí a gente precisa ter humildade para reconhecer os erros e seguir em frente. Eu acho que o nosso mercado é um mercado maravilhoso, né? Eu sinto sobre esse aspecto mesmo que acho que a gente tem uma grande vantagem, né? Quando você traz o propósito, você traz a verdade, eu acho que essa é a grande magia, né? A Indisa ela passou por momentos difíceis, como qualquer grande empresa, e uma empresa longínqua que você tem 75 anos, você passa por todos os planos macro, políticos e econômicos, e você vive momentos diferentes. É como a vida, né? Então você tem dias melhores, dias piores, e eu tenho certeza que o reparador também tem isso, né? Então a gente procura sempre, a gente tem, e não é balela, a gente tem muita fé em Deus, a gente acredita muito que o que acontece com a gente é o melhor que poderia acontecer. A gente desenvolve muito essa questão de resiliência, esse propósito no coração das pessoas que estão ao nosso redor. A gente pensa muito em respeito, né? Em respeito à família, em respeito ao colaborador, em respeito às pessoas que estão recebendo as suas peças, as suas caixas, o serviço que você vai prestar. Então, essa combinação de valores, a gente brinca que são valores absolutos, que são inegociáveis, né? Porque você não pode ser mais ou menos... olha, eu confio nele, mas ele dá uma escorregada. Então, assim, essas questões, elas, no final das contas, obviamente, somado a uma série de questões técnicas, processo, qualidade, gente, tudo isso faz com que a receita do bolo funcione e a gente transmita isso. Essa comunicação é o mais importante. A gente, inclusive, tem um programa que chama Conexão. Eu já falei, é engraçado que, por incrível que pareça, o nosso veio antes do de vocês. Só pra ver. Tamo junto. Eu tô brincando de ter vindo antes, mas só pra dizer que não foi uma cópia. Mas a gente brinca que eu acho que isso realmente mudou. A gente brinca que você tem a possibilidade de participar de algo, é o que te dá o senso de pertencimento, e você tem o sentimento de dono daquilo, né? Então, você quer mais comprometimento, você faz as pessoas participarem mais daquilo. Você, reparador, quer que seu funcionário, seu filho, ou se as pessoas se envolvam em relação aos processos, dá informação para ele, dá o máximo, entrega, porque ele se sentindo parte daquilo, ele pode participar e reconhecer que aquele negócio é dele, mesmo ele não sendo dono,
Não é isso que vai diferenciar, né? Então, essa questão da participação. E o Conecta, né? O programa de conexão que a gente monta, é exatamente isso. Sim. É conviver. Se a gente tiver a oportunidade de conviver mais, é o que a gente quer fazer, inclusive, no nosso mercado. Inclusive, a gente estava almoçando, conversando sobre essa estrutura de trade marketing, e eu falando para eles, gente, a gente quer estar mais perto dos reparadores. O que a gente precisa fazer? Como é que a gente pode escutar mais eles? Como é que a gente pode estar mais perto? Mas de uma maneira que essa informação e essa comunicação chegue rápido, a gente possa sintetizar, filtrar e devolver algo melhor, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Então, eu acho que a gente está nesse processo, é um processo... A vida é feita de processos. Eu estou aqui divagando, mas eu acredito muito nisso. Então, são processos. Então, quando você está num momento difícil, estabelece um pequeno objetivo, passa pelo processo, reconhece que você chegou lá, sente realizado, realizou o próximo processo, né? Então, assim, eu não conheço ninguém na vida que estabelece processos e tem um objetivo para o leito de morte que tem depressão. Então, meu amigo... É um dia após o outro, um dia de cada vez, e isso a gente vai contaminando de maneira positiva o nosso time, com todas as questões de dificuldade, todos os problemas que o Brasil enfrenta, a dificuldade de mão de obra, né? Dessas questões de tudo que a gente vive, mas de uma maneira que a gente sabe que Deus faz o melhor e que, de alguma forma, não importa a maneira, a gente vai chegar lá. Mais ou menos que isso. Legal, Johnny. Ó, eu tô aqui, o Rômulo, ele tá responsável aqui pelos blocos, e ele já deve estar ficando bravo comigo porque eu tô estendendo no segundo, mas eu não tô aguentando. O Rômulo já chutou. Eu não tô aguentando, eu quero saber um pouquinho mais aqui. Putz, muito legal de saber desses pilares, assim, né? Pô, fé, né, cara? Acreditar no próximo passo, acreditar nas pessoas, né? E que fez a Endiz aí viver esses 75 anos... Né? A gente até tem estudos mundiais que as empresas familiares crescem de 2 a 2,5 vezes mais do que as multinacionais. Por quê? Porque tem isso que o Johnny acabou de falar. Né? Esses valores, essa energia... Né? E não tem só o glamour, né? Tem muito lógico. Tiro, porrada e bomba. É isso. Tem muito suor, como é que chama? sangue. É o caos e o... O caos e a ordem. O caos que vem primeiro? Mas é que o pessoal fala em ordem... Não, o pessoal fala em ordem e progresso, na verdade é progresso e ordem. Progresso, aí organiza. Depois você organiza. Cara, vê como é que você vai fazer, depois a gente vê como é que a gente vai se organizar. É isso aí. Né? Mira lá, né? Junta a turma, dá o braço e vai. Vai todo mundo, ninguém larga ninguém. Ninguém larga ninguém. É isso aí. Muito legal. E nesse espírito, assim, e né, o Daniel tem uma visão estratégica legal. Cara, o que a gente pode esperar da Endiz nos próximos 3, 5, 10 anos, né? Para onde vai? O que vai gerar de valor para o mercado? Né? O que são esses desafios? Conta um pouquinho do futuro. É até interessante que a gente estava falando, né? Que, tem novos investimentos, novas linhas, né? Então, acho que tem um pouco dessa visão mais longo prazo, mas tem o que está chegando... Chegando aí também, isso aí. Próximos meses que é ali, já? O reparador já pode esperar alguma coisa diferente, Boa, eu tô sabendo aí. É verdade, Daniel? Exato. Acho que como princípio, como eu já comentei, né? O propósito da Endiz é servir o mercado de reparação automotiva. Então, enquanto a gente acreditar que a gente pode estar se adaptando tanto em linhas de produtos, vai comentar mais novas linhas que estão chegando aqui, mas como fazer com que essas linhas chegam na mão do reparador e que ele alcança o objetivo dele, que é arrumar o carro lá, ou como eu falei já, o ônibus e tudo mais. Uma questão, você falou um pouco do DNA também da Endiz, aí para te responder um pouco, porque por mais que a gente pare, hoje você faz um planejamento estratégico de 2, 3, 5 anos, 10 anos... Monta orçamento, controla orçamento, define fluxo de caixa. No final das contas, toda essa teoria, né? Toda essa teoria, que seja qual ela for, a gente tem que estar transformando no dia a dia em eficiência, em produtividade, em resultado. Então, nunca vai ser 100% como a gente se planeja, mas se planejar é importante para que todo mundo reme com a mesma direção, mesmo propósito, não também que sai cada um correndo para um lado e aí a gente acaba batendo muita cabeça. Mas essa questão de... Você falou assim, o que fazer... O fato é que, na nossa opinião, o mercado vai mudar bastante. Vai mudar bastante. E a gente vê a vida cada vez mais muda, muito rápido, né? E essa questão, a gente fala que felicidade é realizações, é conquistas, é evolução, né? E mesmo que seja através de dor, né? O esporte mostra muito isso, né? Quando você aprende que aquela dor na perna, aquela dor no braço, no final é para te trazer mais força, mais vigor, mais alegria, você cria um ciclo positivo e não um ciclo negativo de dor, né? E a luta de uma empresa, uma indústria nacional é muito grande. Então, o fato é que vai mudar muito, desde da diversidade de carros, de caminhões, de tratores, né? Desde modelos de negócio, desde ações de players de mercado. Então, uma coisa que está muito no DNA da Endiz também é se adaptar muito rápido. Então, a gente pega toda essa teoria. Hoje não adianta falar, vai ficar na faculdade, vai fazer isso, vai dar certo, vai arrumar um emprego. Não, hoje, acho que mais importante,
e a Indisa tem muito disso, está aprendendo internamente também, não está sempre olhando fora, ou seja, trazer para dentro muito conhecimento, pessoas que querem evoluir, querem aprender, porque a hora que chega a oportunidade e chega, a gente fala de sorte, né, e você está preparado para aquilo, é onde você vai se adaptando. E ela vem se encontrando nessa loucura de vida, oportunidades muito interessantes, e ela vem estar sendo cada vez, o time, né, cada vez mais preparado para entregar isso. Então a gente pode discutir várias coisas aqui, daqui 5, 10, 1 ano, mas o fato é que não vai ser exatamente assim. Mas vai mudar. Então, recomendo para todo mundo, o que a gente vem fazendo sim, estando cada vez mais preparado para se adaptar rápido, agir rápido, e sempre com um ciclo de prosperidade, não um ciclo de dor, né? Um ciclo de sacrifício. Então, acho que o amigo reparador aí também, ou todo varejo, atacarejo, distribuidor, acho que tem que estar cada vez mais tendo a teoria para dentro, estudando, sendo preparado, mas como fazer acontecer. Porque ninguém fala, você lê livro, escuta podcast, tudo a teoria de como fazer, né? Agora, realizar, executar, que acho que é o grande desafio. E a Indisa vem cada vez mais cada vez mais ela está preparada para isso. E não tem segredo, não tem bala de prata. Acho que é conviver com pessoas que vão te ajudar também, com empresas, parceiros que vão te ajudar também, e ir lutando dia a dia e olhando para trás e ver que as coisas estão acontecendo. Muito bom. E nada resiste ao trabalho, né? A gente brinca, mas a gente trabalha muito, cara. Muito mesmo. A gente é apaixonado por trabalhar. Na verdade, essas são por incrível que pareça, o time, a gente começa às 5 horas da manhã, já tem um time falando, se comunicando, vai até as 10 horas da noite, aí tem o time que fica virando por causa do conta do CD. Então é meio que isso. Agora, quando você fala de adaptação, quem vai ganhar o jogo não é o mais rico, não é o mais forte, não é o maior, não é o mais alto, não é o mais rápido. É quem se adaptar. Sim, é quem tem a capacidade de se adaptar. Parece também, mais uma vez, clichê, né? Mas a gente sempre brinca, cara, a gente tem obrigação de errar. E aí a gente faz até uma analogia em relação à Fórmula 1, que aliás foi essa semana, e eu não sou uma hora apaixonado por isso, mas a gente pensa muito sobre esse aspecto, né? De ver como é que o Ayrton Senna fazia as curvas, ele ia no limite, né? Como a linha é tênue de um pequeno erro, só que ele já fez vários traçados e ele identificou qual era o melhor traçado. Então, por isso que a adaptação ela é tão importante. Quando você testa e testa pequeno, e quando você acerta grande, você ganha uma velocidade, você ganha uma escala, e daí você passa a crescer em PG e não em PA. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais. E aí tomar risco, né, meu? Quem tem medo, mas tem que tomar risco, porque não tem jeito. Só assim, né? Eu não conheço um empreendedor, né? Que acha que tá tudo um maravilha. Vai ser fácil. É isso. Muito bom. O André, acho que é tão bacana a gente ouvir aqui, né? Tem tanta história, muita coisa legal. E esse processo, né, de construção de comunidade, estar perto do reparador, né? Sim. E é o que a gente fica vendo, né? Essa possibilidade de o reparador ir fazer um treinamento da Indisa. A Indisa tá no Conecta. Ter a comunidade da Indisa. Pô, ali já mostra um pouco da essência de também querer ouvir o reparador e trazer esse feedback para dentro para melhorar alguma coisa no produto, ouvir, entender, né, como ajudar mais o reparador. E aí eu queria aproveitar o gancho para a gente falar um pouquinho, né, dessas iniciativas lá com o reparador, né? Então, como que a gente tem feito, né? Como que tá esse contato com o reparador que vocês já vinham fazendo e tem intensificado cada vez mais, né, Daniel? Exatamente. É interessante essa pergunta também, porque a gente vem, sim, já se identificamos essa necessidade, né? Eu costumo falar, né, que o ovo de galinha vem mais do que de pato, porque a galinha berra, né, grita, né? Então a gente precisa, sim, uma empresa que vem inovando, vem crescendo, vem ampliando as linhas de produto, como eu falei. A gente não pode dar todos os spoilers aqui, mas vamos sim continuar a estar cada vez mais preparado para servir o mercado de reposição automotiva, então com novas linhas, com novos processos, novas ideias. E essa questão do reparador, a gente não tem dúvida que é muito importante, mas diferente de um cliente direto, é muito menos palpável, né, você entender exatamente e ter esse feedback com toda essa gama o André sabe de cor, vários estatísticos, quantidade de oficinas, de reparadores que a gente tem. São 74.180 oficinas técnicas, então, né? Imagina, são 75 mil oficinas. Como é muito mais difícil de você acessar todas e entender a questão da regionalidade, da questão da cultura. Mas toda a estrutura de trade marketing, que eu acho que esse é o trabalho, né? É o treinamento no Rota, é o treinamento próprio nosso de maneira independente, conectado, é a Copa Truque. A gente procura fazer várias ações estruturadas em que o foco seja o reparador e, obviamente, a gente sabe que pode vir e-commerce, pode mudar a estrutura, pode criar a maturidade que for no mercado de reposição, a decisão sempre vai ser do reparador. Isso é provado, isso é estudado, isso é estatístico, né? Então, quem não entender que o formador de opinião
é o reparador e é ele que vai decidir qual é a peça que vai ser utilizada, tá fora do mercado, né? Então, eu acho que esse é o trabalho que a gente tem procurado fazer. Digitalização. Alguns pontos que são importantes. A gente montou uma estrutura que tem um SLA de resposta, né, sobre o saque. Então, a gente tem hoje um CRM, né, é um site separado, é um canal de comunicação, quer dizer, a gente disponibilizou hoje 2 WhatsApps full time para poder responder dúvidas técnicas, questão de catálogo, estrutura, temos um time muito mais robusto que a gente tinha. Hoje, por exemplo, você consegue fazer tudo via web e internet, a devolução de uma peça ou o entendimento se a peça ou não. Então a gente tem um SLA de 48 horas de resposta para qualquer discussão de garantia, eventual garantia que venha a ter em relação aos produtos. Então, é um trabalho, não é fácil, a gente procura melhorar muito, a gente tem uma estrutura agora só de customer service, ou seja, a gente tem um time dedicado a resolver questões, divergência de entrega, peça, tudo isso, né? De pós-venda, que isso é muito importante, a gente sabe o tamanho da importância em relação a isso, e os canais de comunicação, além do site, além do catálogo, a preocupação com o desenvolvimento do catálogo, o cross-reference, evidência de número original, aplicação, toda a estrutura digital que a gente tem, né? Então, o nosso catálogo ele sobe no aplicativo tanto de app quanto desktop, vocês conhecem parte deles. A gente tem o Busque Minha Placa também, quer dizer, com a placa você consegue identificar a aplicação do carro. A gente tem como identificar quais são os produtos, se são produtos similares. Quer dizer, você quer comprar um eixo de comando e aí você tem a bomba d'água, você quer saber qual é a mesma, ele traz isso no catálogo, que também é interessante. Então tem todo um trabalho desenvolvido para tentar facilitar ou para facilitar a vida do reparador. A gente sabe que hoje o que determina isso é a nossa melhora de serviço, então disponibilidade de produto, informação, toda essa estrutura de digitalização, no final das contas, é para isso. O que a gente tem procurado fazer junto à Oficina Brasil, e acho que é o nosso grande desafio, é conectar a nossa estrutura física de trade marketing, de promotoria e principalmente de dados de uma maneira mais rápida e eficiente com o reparador. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Pessoal, não é fácil. E não é só uma questão financeira, é uma questão estratégica. A gente precisa trabalhar muito para isso. A gente tem procurado fazer. Todos os canais da Indisa estão disponíveis para vocês acessarem. Eu já vou aproveitar para não esquecer também, porque você já perguntou 3 vezes, o Daniel não falou quais são as linhas que a gente está lançando. Olha só, então, não sabia se podia, né? Aproveitar então aproveitar que o chefe liberou, vai falar, né? Não vamos parar. Mas voltando para a linha de motor, a gente está lançando a linha de biela, a linha de virabrequim e as linhas de válvulas, né? Então a gente tem a linha de eixo de comando, como eu já falei, tucho, né, balancim. Essa linha de motor é uma linha que cresce bastante, a gente se consolida forte nesse mercado. Inclusive a gente tem uma parceria com o Conaren, né? Com o Conaren, eu não sei qual é a maneira como você expressa isso, né? E essa parceria é uma parceria que vem forte. E até um abraço pro Laguna. Tive ontem com ele, não tenho certeza, mas é um trabalho que a gente vem fazendo também com as retíficas, que também não é menos importante, né? E são, no final das contas, quem valida o produto nessa parte de motor. Então, assim, é um trabalho estruturado. Não é uma única coisa, né? Uma somatória de coisas variáveis pequenas e que, de uma maneira organizada, ela se torna uma coisa grande. A gente até... Johnny, um dos papéis da Oficina Brasil é como a gente devolve, de alguma forma, essa inteligência do mecânico para a indústria, né? Porque a indústria é a grande potência, né? Que pode ajudar o mecânico, né? Se a gente está devolvendo, de alguma forma a indústria está atendendo ele melhor no futuro, né? Então, e no fim é esse desafio, né? Putz, como eu posso fazer o melhor possível com o que eu tenho? É isso. Né? Não adianta você querer fazer com coisa da NASA. Né? Putz, como que a gente cria aqui a melhor forma de atender ele, de entender quem ele é, de criar uma estratégia, de escolher as regiões com a informação disponível. Né? E se você está olhando isso com a melhor informação disponível, você já está à frente. Né? Não, e escutando também, sabe, André? Essa é uma das coisas que a gente abriu. A gente até combinou com alguns reparadores, formadores de opinião, de estarem próximo da gente para estar escutando também, como eles têm uma escala e uma escuta maior. Então, assim, às vezes ele faz um vídeo, às vezes ele está num grupo de mecânicos e a gente está aqui para melhorar. A gente tem humildade de reconhecer que a gente não faz tudo perfeito, embora a escala seja grande, a gente já comprovou que a gente tenha produtos
de qualidade, o importante é a gente ter a possibilidade de escutar, receber o mais rápido essa informação e corrigir rota, né? Eu acho que essa é a grande sacada, né? Então, a gente precisa, e a gente dá muito valor para isso. Quando a gente fala do reparador independente, principalmente no Brasil, né? Se a gente for fazer uma análise mesmo mundial, o Brasil é um país... culturalmente de uma maneira muito específica. A gente fala que, por exemplo, se só as montadoras ou só para resolver a manutenção dos carros, não atenderia nem 20% da frota, né? Então, inclusive, acho que esse é um grande apelo que a gente tem a oportunidade aqui de estar divulgando, como é importante a função do reparador independente para que esse Brasil possa rodar, para que as pessoas possam se movimentar e tocar o coração dos jovens. Porque às vezes o jovem fala assim, mas isso não é sexy, não é tão interessante, não é... Eu gostaria de trabalhar numa operação de tecnologia. Eu falo uma coisa para vocês, talvez vocês não ganhem tanto dinheiro e não tenha tantas satisfações e alegria de estar trabalhando. Mas tem que sujar a mão de graxa. Cara, faz parte. Né? E se não for, bota a luva. Eu não sei como é que é hoje e tal, mas eu acho que o mais importante é entender o tamanho da profissão e a nobreza que essa profissão tem, principalmente no aspecto social. Sim. Né? Não é só grana, não é só isso. Cara, você faz... tanto é que, na época da pandemia, você pode ver que os reparadores continuaram abertos porque era item de segurança e precisava se manter aberto. Isso precisa ser divulgado, precisa ser falado e precisa ser trazido a todo momento. E a profissão evoluiu muito, Johnny. Se a gente olhar, né, o tanto de tecnologia embarcada, ferramentas de diagnóstico, né? Então, a profissão reparador hoje não é mais aquela tentativa de erro, não é aquela mais de força bruta, é uma função técnica que tem que ter estudo, né? Então, socialmente, a gente acredita que os reparadores são grandes heróis ali que estão movendo a mobilidade do Brasil, né? Então, de fato, levar essa mensagem para o reparador, né? E trazer esse orgulho, né, de ser reparador também para a faixa etária que está chegando, né, André? Isso é muito importante, né? O dono do carro confia cegamente no mecânico. Que nem médico. A discrepância de informação é gigante. E aí, de alguma forma, mesmo tendo essa confiança individual, socialmente a gente não dá valor, muitas vezes, né? Que é uma burrice, né? Então, na verdade, eu não sei nem se é burrice, mas é ignorância isso. Então, eu acho que é parte do nosso papel, né? E junto com os reparadores, mostrar ele, colocar em evidência, né? Para que a gente mude isso, porque é uma profissão muito legal, que nem o Johnny explicou muito bem aqui, né, cara? Pode ganhar dinheiro, né? Uma profissão, cara, essa relação entre homem e máquina, né, cara? É sempre uma alquimia, né, cara? É muito da hora, né? É uma alquimia. É uma alquimia, cara. Como é que... Até quando a gente olha as disrupções, né, da AI, que... essa profissão ela tá zero lá na disrupção, cara, porque continua tendo essa relação. Lógico, o mecânico com tecnologia, ele é muito mais produtivo, sem dúvida, né? Mas você depende ali de um ser humano, né, que tem essa relação e que ele consiga dar manutenção na máquina, carro. Mas isso é muito legal, né? Porque tem um aspecto que vocês trouxeram, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre, dizer o seguinte, vocês perguntaram o que vai acontecer dali para frente, né? O que vai acontecer no mercado nos próximos 5, 10, 15, 20 anos? Olha, o que vai acontecer ninguém sabe. Todo mundo tem uma certa previsibilidade, ou imagina, ou pega sua bolinha de cristal e fica pensando do que pode acontecer. A única certeza que todo mundo tem é que o centro das atenções, as decisões e a influência será sempre através do formador de opinião, que é o reparador independente. Então, essa é a única certeza que a gente tem. Então, é o seguinte, quem não trabalhar direcionado para entregar serviços, ou melhores serviços, correlacionados ao mecânico, ao reparador independente, está no caminho errado. Muda a rota e se preocupa com isso. Você sabe que isso é motivo de orgulho, né? Essa mudança do setor. Às vezes 10, 20 anos atrás, esse papo, às vezes, a maioria falava, né? O cara lá, ele tá lá com a mão cheia de graxa, esse cara não é quem decide, né? O cara, o que eu preciso minha marca é muito maior do que isso, né? E hoje, quem não tem essa visão da importância dele, meio que passa vergonha, né? Se ele acredita nisso, ele nem fala, porque, se eu falar aqui, né, eu vou passar vergonha nessa roda, né? Então é legal, você vê que num período relativamente curto, né, cara, de uma década, como o mercado tem mudado, né? E o mais louco é porque, ainda que você tenha toda a evolução tecnológica, ainda que você tenha essa aceleração maluca, a gente tá brincando, né? Mas o mundo muda numa velocidade absurda, né? E a tecnologia tá aí para isso. Mas aí você fala de e-commerce, o cara fala de venda online, 30% do varejo, não tô nem falando do mercado de reposição. E a distribuição, e é disruptivo, e cadeia, e discussão de cadeia. Cara, é o seguinte, o mecânico é o centro. Porque o poder de decisão sobre a compra, sendo o usuário final do carro, sendo o balconista que vai estar lá vendendo através do atacarejo ou do varejo, ou do distribuidor,
a decisão é do reparador independente. Ele vai decidir qual é o produto que ele vai aplicar. Ele vai colocar. Animal, André. Quanta história que a gente está vendo aqui e, cara, informação relevante, né? E muito de uma bandeira que a gente também, como Oficina Brasil, também defende, né? Por isso que a gente vê tanto valor nessa parceria com a Indisa. O que eu vou sugerir aqui agora, André? Senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira finalizando esse papo aqui, né? É isso aí. Eu acho que tem antes da gente finalizar, eu acho que tem um bate-bola aqui bem bacana pra gente fazer, pra gente conhecer um pouquinho mais, tanto do Johnny como do Daniel. Boa. O que você acha? Agora a gente quer saber o que tá por trás ali, então, né? Quer saber o que eles não contaram. Eu não consegui nem ler isso aí. E o que eu te mostrei não é o que a gente vai perguntar. Pô, você não mostrou nada, então... Aliás, as perguntas que vocês mandaram eu não vi nenhuma. Muito bom, isso aí. E fica à vontade de fazer só com o Johnny também. Engraçadinho. Pode começar com o Daniel, então. Boa. Vamos lá, vou começar então. Daniel e Johnny, um carro aí que marcou a vida de vocês. Daniel primeiro. Cara, o Johnny falou que não, assim, eu também nunca fui muito apaixonado, acho que você comenta também, por carro, por a gente trabalhar no mercado automotivo e tudo mais. Mas eu diria aqui, talvez, o meu primeiro carro. Acho que meu primeiro carro, quando novo lá, é um Gol quadradinho, novo. Acho que me marcou, acho que foi onde eu comecei. Esse veio na minha cabeça agora, é o meu primeiro carro. Golzinho quadrado, Golzinho meu. quadrado. Você sabe que a gente tem lá na Oficina Brasil, tem o time técnico e tal. Um dos critérios dessa turma é super, né? A turma formada em Senai, engenharia. Um dos critérios assim, o que você faz de final de semana? Aí o cara fala, desmonta o carro. Eu falei, é esse. Então, é esse. Mesmo Acertei. a turma jovem lá, os caras têm Chevette, tem Golzinho, os caras mexem, o cara... Pô, você sabe, né, que a gente fabrica peça de Chevette até hoje. Isso aí, Corcel, cara. Chevette, Opala. Willys. A gente fabrica o Ford O Opala Willys. agora virou, cara, Ford Willys de caríssimo, né? O Opala tá... Maverick. Porra, muito E você, legal. Johnny, qual que é o carro que marcou? Cara, é muito bacana, porque surgiu na minha cabeça, aí eu fiquei pensando, carro. Na verdade, foi um caminhão. Caminhão. Foi um caminhão Mercedinho, eu me lembro muito bem, ele ficou anos e anos com a gente na fábrica. Foi a primeira vez, eu era muito pequeno, e eu tive a sensação de subir no caminhão e sentar na boleia. E meu pai fala, não, agora a gente vai... E eu dirigindo com ele e tal. Então, assim, eu me lembro... E esse caminhão, que na época ele era novo, tinha, sei lá, 8, 10 anos. Ele acabou ficando com a gente durante 20 anos. Então, eu vi depois ele velhinho, eu até senti uma sensação meio que de perda de fender o caminhão e tal. Mas ele demonstra muito o que a gente viveu, né? Legal. Então, ele chegando novo, trabalhando, ficando judiadinho e aí a gente depois se desfazendo do caminhão e sabendo que a vida precisa recomeçar, tal. Ó, quem comprou esse caminhão, Mercedes 366. eu senti que o Johnny aqui tem um apego a ele. Volta lá que acho que dá pra negociar com um valor bom, Não sei nem hein? onde tá. Manda aqui no contato, ó, no link aí, que ele vai brincando. Muito bom. Um ídolo do setor automotivo. Quem seria aí? Por Acho quê? que todo mundo fala o mesmo, mas assim, eu vou repetir. Não é o Piquet, não é... Pra mim, é disparado o Senna. Acho que o Senna é o que o Senna representa pro brasileiro, é algo assim... É completamente diferente, fora da casinha. Eu não sou um apaixonado por automobilismo, não entendo, mas eu acordei a vida inteira aos domingos para ver o Ayrton Senna do Brasil e escutar o Galvão Bueno. Até arrepia. E a história do Senna, como ele se consolidou, assistiu o documentário, né? A dedicação, a resiliência, cara, a disciplina, como o cara era batalhador e num esporte que o Brasil tinha ínfima ou nada, nenhuma expressão, e o cara foi lá e revolucionou, né? Ele quebra a barreira, supera desafio, e eu acho que tem um aspecto do Senna que eu acho, assim, eu não sei se pode falar, fudido demais, acho o cara incrível, a indignação, cara. É o senso de indignação absurdo, cara. Ele não aceita, e assim, e não é falta de humildade. Eu acho que isso é um ponto importante. Cara, o cara, ele se indigna, ele fala assim, eu posso, cara. Eu vou chegar lá, se alguém tá fazendo, por que não eu? O impossível não existe pro Senna, cara. E pra mim, eu acho que isso é uma pena, né? O cara ter ido embora tão cedo, mas acho que ele talvez seja um dos maiores exemplos que a gente tem de ídolo no esporte do Brasil. Legal. Animal, né? E é um paralelo até com, né, a gente fala isso dele, um brasileiro num lugar, né, de uma exposição e levar o Brasil, é a mesma coisa do mecânico, né? Putz, como que é essa indignação, cara? O mecânico, a gente precisa dar valor pra esse cara, né?
E como a indignação de, pô, a oficina pode ir muito além, né? E a gente pode levar ela muito além. Esse senso de indignação do aspecto positivo faz, é uma loucura. Porque o cara fala assim, mas eu não tive a possibilidade de estudar da maneira que eu deveria ter estudado, ou a minha vida não foi fácil, eu tive vários desafios, eu aprendi na porrada e tal, mas, cara, a vida tá aí. É isso aí. Agora é a hora, nunca é tarde, você tem a oportunidade de fazer isso, cara. E você é um herói. Como o Senna, como qualquer outro empreendedor, que você tá de pé, cara, acordando 7 horas da manhã, recebendo os carros. E no final do dia, cara, é o seguinte, é que infelizmente os próprios brasileiros não têm a capacidade nem de reconhecer isso, porque eles não imaginam, nem param para pensar, pô, mas peraí, meu mecânico que tá lá? Né? Ele sabe na hora que dá pau no carro, ele quer pra ontem, quer que ele passe, pegue o carro, resolva e acabou. Mas é isso, cara. É isso. Agora, tenta dar um serviço ruim ou demorar pra responder ou não resolver o problema do carro, como é que o cara fica? O brasileiro, no final das contas, a gente é muito bem servido. Como a gente tem um nível de serviço altíssimo, é bizarro o nível de serviço do reparador independente. A gente nem dá valor. Que o cara fala assim... Isso vai no automático. Não, e ele mal imagina que, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tá num mercado extremamente maduro, o cara faz isso em casa e apanha pra fazer. Entendeu? Apanha e fica sem carro 2, 3 meses, sem conseguir resolver o problema do carro. O carro não fica parado. Aqui não fica parado nunca, cara. É isso aí. Legal. Isso. No meu caso, no meu caso, acho que ser um pouco diferente, mas assim, eu convivi com algumas pessoas que correram de carro e tudo mais, a gente vê essa parte do glamour, né? Mas o quanto difícil o quanto se abdicam, né, de muita coisa para estar indo bem. Eu gosto muito do carisma do Barrichello, mas eu escuto muito podcast também, não tenho muita tradição de ler, então eu escuto bastante. Acho que a superação do Tony Kanaan também é bem legal. Envolve o Ayrton Senna, para quem não sabe, vai ver, o Ayrton Senna foi um de quem ajudou ele quando estava talvez para desistir, acho que na Itália, se não me engano. Ele ajudou a abrir uma porta e é um cara que me admira. Ele também é um triatleta, um cara que se abdicou de muita coisa, de álcool, de se alimentar bem, um cara esportista, uma família bem legal. É um cara que eu acho que eu gostei de escutar a história dele e inspira a gente também. Bom, agora a gente tem o Bortoleto aí, né? Exato. Esse moleque é Cara, mas eu acho que é um aspecto muito interessante, além do talento, a história dos irmãos, né? Que um abdica pro outro correr, não sei se vocês já viram isso. Mas o que eu acho demais é o senso de indignação dele, cara. O cara não admite. É Fórmula 3, Fórmula 4, Fórmula 2, cara, não tem conversa, meu. Por que você acha que eu vou ser pior, os caras não vão me entregar o melhor carro? Não tem essa, meu. Vai rolar. Vai rolar. O cara vai pro pau. Tanto é que ele se frustrou agora, mas é muito legal, muito legal. Muito legal. Agora uma outra aqui, ó. Qual que é a ferramenta que não pode faltar na oficina? Que não pode faltar na oficina. Que não pode faltar na oficina. A ferramenta eu ia falar os nossos produtos, né? Isso. Indisa, meu amigo. Não pode faltar Indisa, cara. E agora é o seguinte, é pra qualquer ação. Nós já falamos 28 linhas de produto, cara. Ampliando, cara. Não, vai pra... Não, eu acho que, assim, talvez... eu não sei se isso é uma quebra de paradigma, mas eu acho que talvez, infelizmente, na realidade de hoje, talvez seja ferramentas de diagnóstico. Eu acho que são importantes, porque no final do dia ela te dá um bom filtro no direcionamento para onde você precisa seguir. Acho que esse é o meu sentimento. Eu não sou um expert, mas... Se eu falei besteira, vocês me desculpem. Boa. Não, excelente. Talvez eu veja um pouco vocês também influenciando os reparadores nesse sentido. Talvez ferramentas de gestão também. Sim. Acho que um pouco mais nesse caminho. A gente acaba a operação, come a estratégia, a gente fala no café da manhã, né? Então, isso é muito legal. A operação come a estratégia no café da manhã. Porque no final das contas, o Johnny comentou aqui, o dono do carro quebrou o carro, tem que trabalhar naquela correria e o mecânico serve um, serve outro. Nem sempre é valorizado como deveria. Então, talvez vocês acho que vem ajudando bastante. Essa questão de gestão é importante também. E vocês só citaram as 2 trilhas mais procuradas do Conecta. Foi, mesmo? Diagnóstico e gestão, mais do que as trilhas técnicas. Agora põe Diz aí junto. Aí deu tudo certo. Muito bom. Uma inovação que vai mudar o nosso mercado nos próximos anos. O que vai chegar aí, que vai mudar o mercado? E como é que vai ser isso? Eu não quero entrar no mérito da eletrificação, porque na verdade eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não acho que a eletrificação é o fim, né? Eu acho que vai mudar a forma de se movimentar, né? A mobilidade com certeza vai impactar. Eu acho que no final do dia
o grande impacto vai estar relacionado a serviço. Tá. E hoje você tem uma variedades e várias camadas, várias possibilidades, vários universos, e eu acho que isso vai mudar muito em relação ao nível de serviço, a velocidade de entrega, a capacitação, a competência para poder entregar um produto mais rápido, mais econômico, né, de uma maneira mais simples, e eu acho que isso acho que esse é o grande divisor de águas, e não importa em que estágio da cadeia você está. Não importa se você é um reparador, não importa se você é um grande varejo, se você é um atacarejo, se você é um centro automotivo, se você é um distribuidor, se você é uma indústria. Quem não tiver o melhor serviço, infelizmente, amigo, vai perder o jogo. Muito bom. Pegando um gancho na questão de serviço, né, a gente vem aprendendo bastante toda a questão da inteligência artificial. Eu acho que isso é uma tendência, eu acho que é muito importante também. E não adianta, pessoal, a gente fala de software houses aí, né? Um monte de gente aí oferecendo através do Instagram, através de todo o meio de comunicação, um monte de solução mágica. E não adianta, você, seja qual parte da cadeia for, também precisa estar se inteirando, entendendo. E acho que para prestar um bom serviço, você vai ter que estar sendo eficiente. Então, acho que a inteligência artificial vai trazer bastante oportunidade aí de melhorar o serviço também. Mas tá engatinhando ainda, né? Assim, no final das contas, o cara falou, mas isso muda em 1 minuto, né? A gente tá tentando aqui, estamos apanhando, como ficamos falando, estamos apanhando da inteligência artificial como ninguém. O cara fala, olha, eu vou te falar, viu? Estamos sofrendo ali. Chatbot. Mas funcionando é maravilhoso. E aproveitando, qual que é o maior desafio da reparação automotiva hoje, do nosso setor? Olha... Eu acho que a gente tem acho que esse é um desafio que serve para todas as áreas, que é uma questão de comunicação. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que um dos grandes desafios é conseguir captar os dados, estratificar os dados, porque acho que esse talvez seja o maior desafio. Todo mundo já testou o reparador independente. E não tem jeito, cara. Os caras são foda. Os caras vão lá e provam. Agora os caras não vão conseguir resolver o problema. Os caras vão lá e resolvem o problema. Pode inventar história. Assim, nada contra todas as montadoras tentar criar obstáculos e desafios, mas eu acho que esse talvez seja o maior desafio, que é você não ter acesso à informação do dado do automóvel. Eu acho que isso é importante. Sim. Porque se você não tem acesso, não tem como desvendar. Né? E aí é um cofre blindado. Até teve uma história de um dos carros da Fiat, que eu não sei se é o... Flashback, né? Flashback? É Flashback o nome do carro? Flashback. Fastback. Fastback, que foi mais ou menos isso, e tem uma discussão. Né? Inclusive, abraço pro Fiola, do Sindirepa, Beiran, amigo meu, GB, Júlio da Serraf, tem um monte de gente aí que são amigos e que a gente conversa, a gente tem várias conversas profundas em relação a essas questões todas. Mas... existe, acho que um grande ponto que aí não é independente da força, da capacidade e da energia que o reparador independente tem, é uma questão legal, né? Então, que é... eu esqueci agora o termo em inglês. Direito de reparar, né? Right to Repair, que eles falam tanto e participaram de várias convenções, inclusive lá fora. O pessoal tá super engajado, fazendo o que é possível, e eu acho que isso... é um ponto fundamental, e aí isso não tem controle se a gente não fizer uma ação estruturada para poder resolver. Muito bom. A gente está falando muito de começar, né, atrair gente jovem, né, para o mercado. Imagina aquele jovem, e tem muita mulher entrando, né, que ele tá lá... a gente estava na AMA agora. Lá o evento da AMA, pra Carla, né? Legal. Para todo mundo, a gente estava patrocinando, e tivemos um evento ontem. Sim. Foi muito legal, várias reparadoras, elas vêm para inovar, todo mundo de rosa. Da hora, né? Não, muito legal mesmo. Desculpa, e essa turma que está começando, que dica que vocês dariam para quem está começando na profissão? Né? Com a experiência que vocês têm, o cara está começando agora na profissão, vai virar um mecânico, né? Tá estudando. Que dicas vocês dariam para ele para os próximos anos deles? Mais uma boa pergunta aí, né? Eu acho que talvez não só na parte de reparação, a gente falou um pouco aqui no desafio hoje de valorização, né, dessa profissão tão importante como um médico, como a questão de comida também, que é essencial, que traz comida. Eu acho que talvez é entender a sua essência, o seu propósito muito forte, parece besteira, mas é dali que ele vai talvez passar uma maior conteúdo, uma maior valorização para a prestação de serviço que ele vai estar propondo. É genérica a resposta, mas acho que é importante. Importante se valorizar e através de conteúdo, de informação, aprender, ou seja, saber exatamente o seu propósito e trazer isso para valor do seu cliente. Eu tenho um ponto que eu acho que é muito legal, que eu acho que serve para todas as áreas e principalmente para a questão do reparador independente. É a questão da curiosidade.
O aspecto da curiosidade é um dos talentos que se você realmente desenvolve isso e você é curioso de uma maneira... não é nem essencial, mas é verdadeira, né? Você tem aquela curiosidade pura, que você realmente quer entender, quer adquirir conhecimento, quer buscar. Eu acho que, no final das contas, ou no final do dia, a oficina ela é um mundo de oportunidade. Sim. Porque você vai receber sempre coisas diferentes, novos desafios. Você não tem uma monotonia de ser sempre a mesma coisa. Poxa, mas a minha vida é igual. Não é. A vida do reparador, ela muda todo minuto, porque cada dia é um diagnóstico diferente, é um problema diferente e tal. Então, eu acho que essa questão da curiosidade é um negócio muito legal, né? E uma outra, talvez, que não seja não menos importante, a gente percebe que o mar é muito grande, né? A gente está falando num mercado gigantesco. Hoje você está falando de vários tipos de automóveis, e aí você tem desde os carros normais, os utilitários, picape, caminhão. Existe a questão de tecnologia, tipo, marca, e a infinidade de capilaridade de produtos cada vez maior. Talvez uma das estratégias seria nichar para alguma área específica. Então você trabalha muito com o motor ou muito com a parte elétrica. Se você virar um expert nisso, você acaba transitando em todas as áreas e quando é necessário você tem um leque de oportunidades maior do que o seu par que esteja fazendo a mesma coisa. Tem outro aspecto também, Romulo André, talvez veio um insight para mim. Esses dias eu estava lendo em relação a você comparar a ocupação com produtividade, né? Então, hoje a vida passa muito rápido e é muita distração, é muita informação. Imagine para o mecânico, o reparador agora, com tanta informação de diagnóstico, de carro e tudo mais. Então, tentar setar o seu cérebro também para que você seja produtivo e não que você esteja ocupado. Sim. Porque a vida passa voando e a hora que você vê, já não dá mais tempo. Então, tem que estar ligado. A gente fica na correria, nossa, foi um dia, eu tive ocupadíssimo. Mas o quanto você produziu, né? O quanto você... Para você mesmo, né? Então, acho que é muito importante essa eu acho que essa reflexão, Daniel, inclusive, ela vem de encontro com um dos maiores desafios que o próprio reparador tem. Porque ele precisa entender, como ele é autônomo, ele precisa entender a capacidade produtiva que ele tem, ou seja, de serviço que ele tem, versus hora, versus aonde ele vai gastar, quanto tempo ele está gastando, quem vai... Então, essa relação de tempo e produtividade é muito importante para os reparadores. Muito bom. Boa. A gente avançou na carreira e tiveram vários momentos nessa carreira aí, né? Conta pra gente aí um momento que foi o marcante na carreira de vocês. Vai lá, Johnny. Cara, o meu, assim, o meu se confunde muito com a minha vida pessoal. Eu tive um problema muito sério de saúde da minha filha e a gente estava num momento muito difícil. Eu não quero ficar trazendo aqui, não é isso, mas parece que deu um clique, sabe? Foi exatamente na mesma época. A gente brinca que existem pontos de estrangulamento, né? Então, minha filha tinha nascido, eu tinha perdido o neném, meu filho estava nascendo, a situação da empresa estava muito difícil e eu transitava muito bem na área comercial, mas eu tinha pouca visão da parte de gestão empresarial e aí foi quando eu realmente decidi, falei, olha, não, a gente precisa tomar uma providência e aí assumir a operação de uma maneira geral e entender de uma maneira generalista quanto que até onde ia a parte comercial, até onde vai a parte financeira, até onde vai a parte de produção, e aí te dá uma visão. Então foi essa transição da área comercial para ser responsável pela operação. E é sempre na dor, nos desafios, o crescimento. Nunca vi um crescimento que não é aí, né? O Johnny comentou um pouco aqui também com o projeto Conexão Indisa. Segue nas redes sociais lá, Conexão Indisa, né? Então, ele vem muito no propósito, que acontece com todo mundo, de a gente entender que a maior parte da vida dos nossos colaboradores é dentro da empresa. Então, como a gente fazer com que isso seja muito mais usufruir de uma prosperidade do que um martírio, né, eu diria assim. A gente brinca, desculpa, que o Plano Conexão na verdade, a gente criou esse programa e é um programa para que a gente entendeu que a Indisa é uma ferramenta poderosa na vida dos colaboradores, que ela tem por obrigação em transformar a vida dos colaboradores em uma vida mais feliz. Aí você fala assim, poxa, a felicidade é um negócio tão complexo, né? E aí a gente estabelece alguns pilares, e um dos pilares é a saúde, o outro é a alegria, o outro é a evolução e capacitação. Então, tem vários pilares. Eu interrompi o Dani, mas não, é isso mesmo. Por que eu tô falando isso, né? Como a gente passa o maior tempo da nossa... você falou de carreira, né? De carreira. Então, é muito importante, o Johnny comentou, você tá equilibrando também sua vida pessoal com a sua vida profissional para que você tenha sucesso. Eu tive alguns momentos, eu diria que eu tenho 3 grandes inspiradores assim na minha vida. Um deles é meu pai, muito na questão de valores e ética. Eu tive um tio meu que me ajudou muito nessa questão de comunicação. Eu me sinto uma pessoa agradável perante os outros, e isso me ajuda a ter uma recíproca verdadeira com quem está comigo.
E eu tive 1 ou 2 líderes também que me ajudou muito. Eu falo que eu fui forjado a frio, né? Então tive momentos aí de dores, de desafios. Mas quando a gente aprende que essa dor, esse desafio, o esporte e tudo mais, ele pode ser de uma alavanca de prosperidade, de conhecimento, e que te prepare para ter uma vida ainda mais próspera, feliz, e que você depois até repasse isso para os outros, né? Então, acho que alguns momentos aí de grandes desafios na minha vida profissional foi o que me fez estar hoje mais forjado a frio, assim, para ter uma vida mais feliz. Muito legal. Vamos para a penúltima aqui, eu acho que eu imagino que vai ser, mas eu quero que vocês contem essa história aí. O que é um hobby além do mundo automotivo? O que vocês têm aí? Eu já imagino, mas quero saber um pouquinho. Quero que vocês contem. É hobby o que você vai escutar, né? Vai lá. Quer falar você, né? Não, eu não sou muito assim... Tem gente que tem hobby a vida toda e tudo mais, mas nessa questão, quando eu comento que eu forjado a frio, né, o que eu aprendi, eu acho que... Não sei exatamente se é um hobby, porque eu não vou muito no amor, não. Vou mais no ódio, né? Mas acho que o esporte me ajuda muito a me equilibrar e a colocar para fora assim, as coisas ruins e direcionar um pouco mais o que eu devo fazer com a minha vida. Legal. Eu não sei exatamente se é um hobby, porque muitas vezes acordar cedo e sofrer... Isso aí, Não, mas o cara faz Ironman também. Daí é para sofrer mesmo, né? Ninguém merece. Eu já aceitei na minha cabeça que isso é importante, então posso ter considerado um hobby. Boa. Não é muito diferente da dele, né? Na verdade. Obviamente, tá com a família, acho que o Daniel também, tá com os meus filhos e curti bastante. Mas eu acho que o esporte, ele te equilibra, né? Ele te traz. Então, eu fiquei muito tempo sem jogar, porque eu fiquei, imagina, de saco na lua de jogar basquete, já não aguentava mais e tal. Voltei a bater bola depois de um tempo, então às vezes, de vez em quando eu volto, jogo basquete ainda. Então, uma vez por mês eu jogo um basquetinho, corro todos os dias, faço exercício e musculação, que eu acho que isso dá uma centrada na cabeça. E jogo paddle, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Sim. É um jogo bem legal e é bem movimentado, te faz pensar e te dá aquela desligada também. Eu acho que precisa dar aquela desligada, porque quando tá vindo a bolinha na sua frente, você não tá pensando em nada. Você só tá senão toma na testa. É isso. Muito bom. Muito bom. Vamos para a última desse bate-bola. E essa aqui é diferente. Essa aqui é para completar a frase com uma palavra ou um trecho curto. Mas começa assim. Oficina é... 3 pontinhos. Putz, mas cara, vocês têm... Mas aí eu só posso falar uma palavra? Não, pode completar. Assim, oficina é... Eu já falei tanto da oficina. Mas você já resumia assim, a essência da essência da essência. A oficina é a responsável por manter a mobilidade desse país tão grande que é o Brasil, cara. Legal. Muito legal, muito legal. André, a gente... Cara, viu aqui um pouco da dimensão, tamanho da Indisa. Falamos da linha de motor, de arrefecimento, do hidráulico, 28 linhas. Falou de novos lançamentos, dos programas. Cara, que tarde agradável de entender um pouco mais dessa essência, não é? Isso aí. Foi muito bom conhecer, saber um pouquinho mais, né? Já conhecia e é um parceirão nosso. Mas aqui foi um papo muito agradável, sem dúvida conecta aí muito com o mecânico. Foi um papo que trouxe muitas ideias, muitos caminhos, muita verdade, né? Mecânica é verdade. Obrigado aí pela parceria, obrigado por acreditar nesse público. E aí deixar o que vocês quiserem deixar de mensagem final pro reparador. Acho que o Johnny com vocês aí, obrigado pelo papo. Vou comentar o Johnny completa. Primeiro, obrigado a vocês pela oportunidade. A gente já comentou aqui, a Indisa hoje ela tem a certeza, não é nenhuma dúvida, da importância de estar investindo para estar se comunicando melhor com o reparador. E não é só questão de negócio, não, é ajudar o próprio Brasilzão aí a continuar, né? Você falou que é essencial e eterna, né, a oficina. Então a gente precisa estar ajudando. Então obrigado a vocês pela oportunidade, obrigado aí a todo reparador, todo o público aí que vai estar vindo aí. Obrigado à minha família também. Isso aí. Querendo ou não, tá lá lutando. A gente tem um certo acordo, né, normalmente homem, mulher e o casal para estar se equilibrando também e acho que é isso. Obrigado pela oportunidade e confie na Indisa. Ela vai continuar cada vez mais cumprindo o seu propósito de servir melhor esse mercado de reposição automotiva. Muito bom. Não preciso falar mais nada, né? Se falar, estraga. Se falar, estraga, né? Se falar, faz festa, né? Mas é isso. Eu queria agradecer vocês. Foi um prazer enorme. Foi super, agradável estar aqui com vocês nessa estrutura maravilhosa. Quem tiver oportunidade, vem aqui, porque é mágico. Queria aproveitar, já que o Daniel falou tudo, agradecer também a minha família, minha esposa, meus filhos, meu pai, meus avós que estão vivos até hoje, inclusive vão na empresa. Todos os nossos clientes que nos apoiam, que confiam na gente, isso de âmbito geral, desde os distribuidores até os atacarejos, varejos, mecânicos, centro automotivo, balconista. A gente sabe que o dia a dia não é fácil e a gente está aqui para servir.
E aproveitar e fazer um convite, né, para quem tiver oportunidade, tiver interesse, se vocês puderem fazer o contato com a gente, tanto no nosso canal direto, ou no nosso site, ou nos nossos aplicativos, para vir nos visitar. A Indisa é uma empresa aberta, que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Nós estamos no Distrito Industrial de Campinas, próximo de São Paulo, quase 40 minutos. Então, do lado do aeroporto de Viracopos, vai ser um prazer. Grupos de reparadores, assim, eu sei que isso pode reverberar de uma maneira muito positiva. A gente está de portas abertas, legal, esperando vocês para a gente trocar informação e aprender muito com vocês, que isso é o mais importante. Obrigado. Muito bom, André. Então, amigo reparador, amiga reparadora, não percam o nosso canal aqui no Oficina Brasil. Muito podcast assim como esse, com muita informação relevante. Continue acompanhando que essa temporada ainda tem mais coisa que vai passar, né, André? É isso aí. E acompanha a gente aí nas redes sociais, no nosso site, app, né? A gente está sempre inovando para levar o melhor para você, né? Que quem faz a Oficina Brasil girar. Valeu, obrigado, até a próxima. Um abraço, até mais.